Olá, sejam bem-vindos ao canal da Soprovida. Dando continuidade, nós vamos fazer a segunda parte do cultivo suspenso com o professor Evilásio. Lembrando que o professor Evilásio ele tem livros em que ele é o autor, esse aqui é um dos livros, mas existem outros livros, e que ele faz um cultivo de uma forma suspensa, ou seja, melhorando a maneira de manejar o seu cultivo. Então, nesse vídeo nós vamos ter a segunda parte no que estávamos falando sobre cultivo suspenso. Vamos ao vídeo. Então vejam, aqui num espaço suspenso de aproximadamente 40 centímetros por 3 metros, é possível nós termos uma variedade de plantas medicinais. Vejam aqui a babosa, né? A babosa que serve para uma infinidade curativas, praticamente aplicada em praticamente todas as enfermidades. Aqui nós temos a carqueja, temos o elefante, temos o coejo, temos o alecrim, né? Temos a sálvia, temos aqui a camomila, a tansagem, o, a, enfim, toda essa infinidade de plantas, o elefante, a cavalinha, a cavalinha, Professor, a mirra. deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Essas plantas aqui, ela pode ser para uso da pessoa, ou seja, ela não tem só um propósito de ornamentação, ou ela tem um benefício real. Ou seja, pode-se fazer o uso dessas plantas realmente, pode fazer chá, ou seja lá qual for. Não, elas estão aqui justamente com essa finalidade. Vocês veem erva doce para fazer o chá, para fazer uma água aromatizada, assim como toda esta variedade que vocês enxergam por aqui, né? A osmarina, o elefante, a camomila, o guaco aqui na ponta, né? O guaco aqui você, então dá para perceber a erva doce, o tipi, o guiné, né? Vejam que num espaço pequeno desse daqui, é possível você ter uma variedade enorme, que quanto mais nós tiramos, quanto mais nós utilizamos desse material, seja ele para um chazinho, para uma água aromatizada, para fazer um escaldapé, mais ele, naturalmente, mais ele produz, mais ele se enche aqui de folha em toda a sua extensão. E é possível cultivar isso aqui organicamente? Aqui na sua totalidade é orgânica. Se nós cavucarmos aqui, eu estou sem minha enxadinha, mas qualquer cavucadinha que nós tiramos aqui, nós vamos ver a minhoca aqui embaixo. Então totalmente orgânico, onde estão presentes esses a minhoca, naturalmente é porque a terra ela é totalmente saudável. Se nós mandarmos esses objetos, essas caixas d'água sem uso para o lixo, que elas vão naturalmente poluir o ambiente, porque elas vão ser queimadas no lixão, nós aproveitamos, colocamos uma terra normal dentro e podemos colocar posteriormente algum substrato e aí nós vamos ter, aqui já está no final da colheita, nós estamos passando por um período muito prolongado de seca, o que dificulta o desenvolvimento, mesmo fazendo a rega todos os dias. Mas aqui, pelo menos, para nós mostrarmos a facilidade de trabalhar, né, quando está suspensa. Aqui nós temos cenoura, temos esse espinafre, né? Espinafre, a couve, o almeirão, num espacinho muito pequeno, a cebolinha, a salsinha, num espacinho muito pequeno, pelo menos para nós termos alguma coisa e aproveitarmos em nosso quintal. Aí está a ideia, até para quem mora num apartamento é possível ter um produto desse daqui, porque uma caixa dessa daqui, ela mede 50 por 30, é muito pequena, né? É muito pequenininha e veja como produz couve, né? Tudo totalmente orgânico que você vai consumir na maior tranquilidade, com toda segurança,
sabendo que foi você que produziu, né? E que não tem nenhum tipo de toxicidade aqui aqui nessas folhagens. Então, aqui nós já estamos finalizando. Qual que é a vantagem aqui? Que se, naturalmente, essas folhas são muito afetadas por lagartas, o que nós fazemos? Simplesmente passamos a mão aqui, né? Acabamos com os invasores, né? Ao passo que numa cultura extensiva, o que vai acontecer, né? É muito mais fácil você mandar o veneno em cima e matar tudo, do que você ficar pegando uma por uma. Mas como o consumo é para poucas pessoas, naturalmente, se nós estamos fazendo pouco, nós merecemos melhor, não é? Estamos fazendo para nós, né? Nós vamos fazer com todo o cuidado possível. Quem faz economicamente, é lógico que está fazendo isso daí com a finalidade de ganhar dinheiro, e ele precisa mesmo. Nós não condenamos ninguém, nem estamos justificando. Mas se nós quisermos ter uma vida melhor, mais saudável, preferencialmente que nós cultivemos nossas próprias folhas, nossos legumes, nossos frutos, para que tenhamos uma vida melhor. Se vocês olharem mais aqui, o quintal é muito pequeno, né? O quintal é muito pequeno para esses padrões, mas nós temos aqui a pitaia, temos mamão, se vocês olharem, temos acerola, né? Temos muita babosa, aqui muita babosa, algumas plantas medicinais em vaso, aqui está a própria cansagem, ó, nascendo no vaso. Então aqui só tem vantagem, nós trabalharmos dessa forma só tem vantagem.